Hey, hey, hey! Bem-vindos aqui ao meu canal. Nós, normalmente, quando pensamos na teoria da evolução, vem-nos logo à cabeça o processo de seleção natural. Mas a seleção natural é apenas um dos quatro grandes processos que ocorrem. Temos a seleção natural, temos a mutação, temos a deriva genética e temos o fluxo génico. Mas antes de falarmos dessas quatro, vamos só pôr as coisas numa perspectiva histórica. Na altura em que o Darwin e o Wallace, os dois descobridores da teoria da seleção natural, começaram a desenvolver as suas ideias, nos ciclos científicos já se discutia a ideia de evolução, tanto mais que o avô do Darwin, o Erasmus Darwin, ele escreveu um livro de poesia sobre botânica, onde, entre outras coisas, falava no processo de transmutação dos organismos. O problema é que, apesar de já se começar a falar deste tipo de coisas, não havia um mecanismo que explicasse como é que a evolução procedia. E a contribuição do Darwin na altura da viagem do Beagle e a contribuição do Wallace nas suas expedições entre a Austrália e a Ásia foi descobrirem um mecanismo através do qual a evolução operava, que é o mecanismo de seleção natural. Na altura das grandes contribuições, ou seja, quando saiu A Origem das Espécies e os livros do Wallace também, a teoria da evolução ficou muito em voga e os cientistas interessaram-se imenso por ela. Mas isso só durou cerca de 10, 20 anos porque o Darwin e o Wallace não conseguiam explicar como é que a variação genética se dava conta na natureza. Uma forma de pensar isto é se nós tivermos 100 cores diferentes e se nós continuarmos a misturar duas cores de cada vez, nós vamos sempre dar a cinzento. E, portanto, os cientistas perguntavam como é que há esta geração de variação genética de uma geração para a outra de uma forma em que não fiquemos todos iguais. Passado esse período de descredibilização, que durou mais ou menos 30, 40 anos, começaram-se a fazer estudos de genética e então começaram-se a incluir as ideias do Mendel, da segregação, da variação genética que ele descobriu na altura em ervilhas, a fazer cruzamentos, com as ideias de seleção natural do Darwin e do Wallace. E com isto começou-se a interiorizar e começou-se a fazer uma teoria mais matemática, que é aquilo que nós chamamos a síntese moderna. Basicamente, a síntese moderna diz-nos que a evolução é apenas a alteração de proporções relativas dos alelos, ou seja, a alteração de verdes para azuis, de azuis para verdes, por exemplo, o nascimento de bolinhas vermelhas que possam estar adaptadas a novos ambientes e basicamente em todas as gerações existe uma transição entre bolinhas e é isso que é a evolução, é apenas a transição entre gerações de, neste caso, a reducionista que vos estou a dizer, de cores, mas é óbvio que depois isto é com centenas de milhares de características que nós temos. A síntese moderna tem 4 processos, como eu vos estava a dizer. O primeiro grande processo é o processo da mutação. E nós, quando ouvimos falar em mutações, pensamos sempre nos filmes de terror e em mutantes, mas as mutações podem ser benéficas, podem ser neutras ou podem ser negativas. Quando são benéficas, aumenta o seu número na população, quando são negativas, normalmente cresce o seu número na população. Se nós vimos, por exemplo, ou se pensarmos num exemplo com uma população em que por exemplo aqui, em que todas as bolinhas são azuis e houver uma mutação para o verde, o aumento do número de verdes em comparação com o decréscimo do azul é aquilo que nós chamamos a alteração dos alelos. Ou seja, a população passa de 100% de alelos azuis para um número pequeno de alelos verdes que depois vai incrementando com o tempo. Temos vários tipos de mutações. Por exemplo, temos aquilo que se chama uma mutação pontual, que é quando a polimerase, a enzima que copia o DNA, comete um erro. Eu gosto de pensar nisto, por exemplo, antes da invenção da imprensa havia monges a escrever os livros, não é? Então imagina que nós dizemos a um monge que quer 10 cópias de uma Bíblia. Com caraças, quantas páginas é que o homem não tinha que escrever. Mas quer 10 cópias de uma Bíblia. E em cada cópia da Bíblia vão haver diferentes erros, neste na página 60, neste na página 300 e na página 421, etc. E, portanto, as mutações vão ser sempre diferentes, sempre que a polimerase vai copiar o DNA. Para além das mutações pontuais, aquilo que nós também podemos ter são mutações de maior escala. Por exemplo, há mutações em que o cromossoma, ou parte do cromossoma, se inverte, que é aquilo que nós chamamos de uma inversão. E depois também existem outras mutações, que é, por exemplo, as fusões e as fisões, que é quando os cromossomas, quando se parte um cromossoma e depois, se calhar, um bocadinho desse cromossoma se junta ao outro, seja uma fissão e uma fusão. E é interessante
pensar nas coisas numa perspectiva de será que um gene onde está localizado no genoma influencia como é que esse gene vai estar ativo. Agora que falámos nas mutações, torna-se fácil perceber qual é que é o papel da seleção natural. A seleção natural vai selecionar estas mutações, ou seja, se a mutação for positiva, por exemplo, no nosso caso das bolas azuis e das bolas verdes, se a verde permitir uma camuflagem mais eficaz, aquilo que vai acontecer é que os indivíduos da bolinha verde vão se reproduzir mais e a próxima geração vai ter mais indivíduos verdes do que azul. E esta transição entre os números de azul e verde entre gerações, por exemplo, numa geração nós temos 9 azuis, uma verde, na geração a seguir vão estar 7 azuis e 3 verdes, porque as verdes conseguiram se camuflar melhor e sobreviver melhor. É isto que nós chamamos as alterações de frequências de verdes e de azuis, ou da variação genética de uma geração para a outra. As frequências é aquilo que a seleção natural faz, que é aquilo que é alterar simplesmente as frequências, neste caso de azul para verde. A seleção natural pode, neste caso que eu falei, era positiva, mas também pode ser negativa, ou seja, se a verde não conferir vantagens e pelo contrário, conferir desvantagens, as bolinhas verdes vão desaparecer e, portanto, isso acabamos por chamar aquilo que é seleção negativa ou seleção purificante. Existem outros tipos de seleção, como seleção balanceadora, não sei também em português, balancing selection. O terceiro processo que nós normalmente estudamos é o processo de fluxo genético ou migração, em que basicamente se nós temos uma população só com, por exemplo, bolas verdes e uma população só com bolas azuis, e houve um indivíduo da verde que foi para as azuis, se é o indivíduo a emigrar, chamamos o processo de migração, mas se o indivíduo verde for até aos azuis e se reproduzir e tiver descendentes verdes, nós chamamos de fluxo genético. Então, basicamente, se calhar é mais fácil pensarmos em termos de migração, em que, ao haver esta migração, vai haver uma alteração das frequências, porque não deixamos de ter 100% azuis e passamos a ter, por exemplo, num caso com 9 bolas azuis e uma verde, 90% para 10%. Pode parecer um bocado aborrecido esta questão da migração ou do fluxo génico, mas é bastante interessante porque aquilo que acontece é as bolinhas verdes e as bolinhas azuis podem estar separadas durante milhares de anos, milhões de anos, portanto vão ter ali componentes genéticas diferentes e quando, por exemplo, existe migração de uma para outra, pode ser que alguma das variantes genéticas seja bastante benéfica. O quarto processo é o processo da deriva genética, em que basicamente as alterações nos alelos, nas variantes genéticas, se dão por mutação, só que depois existem flutuações apenas por acaso. Por exemplo, se nós fizermos uma simulação com 1000 humanos que falam a mesma língua, se os pusermos separados, sem contacto nenhum, 500 para um lado, 500 para o outro lado, e formos lá passado 100 anos, eles já vão ter, se calhar, sotaques diferentes ou até desenvolver parte da língua diferente, não é? E arranjar palavras novas. Como nós, por exemplo, os brasileiros, vamos ficar com sotaques diferentes e tal. Isto também acontece na natureza. Por exemplo, na colonização de uma ilha. Se nós tivermos 1000 indivíduos, só 10 ou 15 é que vão colonizar a ilha. E, portanto, toda a diversidade genética que existe numa população não vai estar representada naqueles 10, 15 indivíduos que vão colonizar a ilha. E, portanto, os indivíduos da ilha vão começar com frequências de alelos completamente diferentes. Portanto, malta, os 4 processos começam com a mutação. A seleção natural pode ou não apanhar certas mutações, quer sejam positivas, quer sejam negativas. Pode haver deriva genética e flutuação da variação genética apenas por acaso. E pode também haver migração ou fluxo genético entre diferentes populações que vão estar depois submetidas a diferentes pressões de seleção natural e tal. Vídeo número 2 aqui do canal. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Cenas. Tchau aí.